Programa não recomendado para menores de 10 anos. Namoro, para mim, é um tempo de conhecimento, onde eu vou encontrando comigo mesma, descobrindo quem eu sou, descobrindo as minhas feridas. Isso porque no relacionamento que eu vivo, eu vou me descobrindo. Eu vou vendo as realidades da minha história que não foram curadas, que precisam ser visitadas por Deus. Namoro, para mim, é um tempo novo, um tempo de descoberta. Eu já estou há 2 anos namorando e como eu posso ver quanto eu mudei, quanto eu cresci, quanto eu amadureci, mas não sozinho, junto com a minha namorada, junto com este auxílio que Deus me dá neste tempo, um auxílio tão propício que é uma pessoa que me forma, que me ensina, uma pessoa que contribui com o próprio Espírito Santo a me formar, uma pessoa que é canal de graça, que é canal de cura para mim. Namoro para mim é um tempo de conhecimento, né, e amadurecimento do sentimento tanto de um quanto do outro. Namoro para mim é um tempo de conhecimento, não do corpo, do físico do outro, mas sim do caráter, dos princípios, dos valores que o outro traz. E também de si mesmo, para assim se conhecendo e conhecendo o outro, saber amar um ao outro. Então, viver o namoro é viver um tempo de conhecimento e de cura intensa. A gente namora para quê? A gente namora um dia para casarmos. Se não for para isso, amém. Deus também vai ter realizado muitas graças e muitas bênçãos na sua vida, se você tiver tido este caminho de forma séria, consciente e ter buscado em Deus mesmo aquilo que é o querer dele para você. Eu queria ser um beija-flor, uou, uou, uou. Eu queria ser um beija-flor, uou. Não precisa entender, eu quero apenas voar, ser livre, leve e solto pra te amar, amar, te amar. Ser livre, leve e solto pra te amar, amar, te amar. A medida do amor é amar sem medida. 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 E já deu pra sentir o clima, né, minha gente? É o programa Revolução Jesus chegando até você. E nesse clima tão romântico, poderia dizer assim, né, Rafa? Exatamente. Boa noite, Thiago. Boa noite a você que nos acompanha. Claro, hoje no dia especial, Dia dos Namorados, nós queremos fazer um programa com um tema especial. E a gente já começou muito bem com o Ministério de Música, cantando da medida do amor. Mas, Thiago, qual que é a medida do amor, realmente? É amar sem medida, já dizia a canção, né, gente? É amar sem medida, né? Como você bem disse, né, Rafa? Falando de namoro, não tem como nós desvincularmos do amor. Afinal de contas, quando nós vamos entendendo, né, a essência do amar e no relacionamento de namoro, como isso precisa estar presente, ser amadurecido, é por isso que no programa de hoje nós vamos contar aqui com participações dos nossos convidados, que são sempre muito bem escolhidos e que vão nos ajudar a refletir, entender o namoro. Então esse programa é para quem namora, para quem quer namorar, ou para quem sabe, terminou um relacionamento agora há pouco. Enfim, vamos falar sobre relacionamentos, então fica com a gente, porque o programa está só começando e o pessoal de casa já sabe, Rafa, que tem espaço aqui para interagir e para participar com a gente, e para isso o nosso Big Feed está aqui. Exatamente, Thiago. E eu convido você para a gente ir ali, porque tem um card especial para o programa de hoje. Então, para você que hoje quer homenagear aquela pessoa que você ama, o seu namorado, a sua namorada, essa é a oportunidade. E hoje a gente colocou lá no @RevoluçãoJesus esse card. Homenageie o seu namorado. Então você vai deixar ali a sua mensagem de amor, a sua declaração. Mas também, como o Thiago falou, nós trouxemos hoje para o programa pessoas que são entendidas do assunto, que vão nos ajudar. Então, se durante o programa você vai tendo dúvida, você quer saber mais sobre a relação, sobre como que acontece o namoro, as situações que vão envolvendo o namoro e como reagir, então você pode também mandar a sua pergunta lá no @RevoluçãoJesus para nós, que os nossos convidados vão estar respondendo durante o programa.
E mais do que isso, para ficar melhor um pouquinho, a gente vai sortear esses 2 livros, Thiago. São 2, né, Rafa? 2. Então, para você que for lá e deixar o seu recado no @Revolução Jesus, ainda concorre a este livro para te ajudar no seu relacionamento. Fica aí a dica, aproveita, você tem durante todo o programa aqui ao vivo para você participar e interagir com a gente. E quero acolher aqui a Dani, aqui no programa Revolução Jesus. Que honra tê-la aqui com a gente. Já começando aqui a todo vapor com uma bela canção. Bem-vinda, Dani. Obrigada. É com muita alegria que eu tô aqui nessa noite, né? E Pra gente cantar, pra gente falar e tudo mais. Não tá sozinha, né? Ó, quem tá aqui do lado também. isso, o Everton tá aqui Everton, comigo. né? Também membro da Canção Nova. Bem-vindo, Everton. Olá, boa noite. Obrigado pelo convite. Dando um tema bem da hora. Achei muito da hora o tema, porque eu também namoro, né? Quero mandar um abraço já pra Fernanda, minha namorada, que tá em casa, viu? Deus abençoe, te amo. Uma experiência única. Muito obrigado pelo convite e que a gente faça uma experiência bacana hoje aqui. Com certeza. A Dani também, né, Dani? Tenho que mandar Onde o que meu está o beijo. love aí? O amor está onde? Tá logo ali, né? Logo ali, depois do oceano, minha gente. Meu namorado está hoje, né? Graças a Deus, em missão. Lá na nossa missão da África, né? Em Zobo, em Moçambique, graças a Deus. E eu mando um beijo bem grande para ele, né? Graças a Deus é um namoro à distância, mas uma experiência muito rica também. E a gente pode partilhar, não sei. Claro, vamos fazer durante o mas programa. é uma graça especial, como a gente diz na Canção Nova, nada é coincidência, tudo é providência. E todos os fatos acontecem mesmo para a providência acontecer, para a nossa vida se santificar também, né? Porque é uma oferta, é um sacrifício, mas é também uma grande graça de Deus. Uau, vamos saber mais sobre esse namoro à distância. Mas vou receber aqui os nossos convidados, Rafa, que já estão aqui. Eles dois hoje que vão dar um show. Afinal, os dois têm muito São gabarito muito para bons. falar sobre o assunto. Então vem pra cá, Cadu e Sandro Arquejada. O Sandro Arquejada e Cadu. Bem-vindo, meu brother. Que bom recebê-lo aqui. Bem-vindo, Cadu, mais uma vez. Olha, também já são de casa, já estiveram aqui no programa Revolução Jesus algumas vezes. E hoje não vai ser diferente, né? Com certeza vão agregar muito. Que bom, obrigado por ter aceito o convite, Cadu, mais uma vez. Uma alegria sempre estar aqui com vocês, né? Alegria imensa, convite. O programa aí tem um carinho imenso e vamos lá, bater um papo hoje. Vamos sim. E vai faltar tempo, né, Rafa? Sempre assim, mas Sempre. com esses dois convidados aí. Sandro Arquejada, obrigado por estar aqui com a gente. Quem tem a agradecer sou eu aí. Estar com vocês. A companhia e a oportunidade de estar falando com o pessoal. Que bom. Olha, e a gente vai fazer assim, vai tentar explorar ao máximo, viu, gente? A gente promete que eu e a Rafa a gente vai falar pouco. A partir de agora, valendo, né? Vamos lá. Só vai perguntar. Vamos começar sobre a questão própria do relacionamento, né? Somos seres de relação, precisamos nos relacionar. Qual que é a importância e a influência que os relacionamentos humanos têm na vida de cada ser? O que vocês poderiam contribuir partindo daí? Sobre o relacionamento interessante, né? Tem um exemplo que eu gosto de usar que é o seguinte, o homem não nasce homem, ele precisa tornar-se homem, né? No sentido assim, se a gente olha, por exemplo, um filhote de um animal, um cachorrinho, ele nasce fazendo cachorrice. O ser humano ele precisa aprender, tornar-se humano, né? Porque nós temos um âmbito da nossa vida humana que é o âmbito pessoal, tornar-se pessoa. E esse âmbito pessoal, ele só se desenvolve a partir do relacionamento, né? E aqui a gente já vai entrando num grande campo, que é o grande campo, assim, pra gente elevar a conversa já, né? Que é o campo seguinte, o ser humano, ele busca, ele tem desejo por se realizar. E a realização humana nossa é um vetor para fora, né? E o nome disso é amor. O que é amor? É a realização, um vetor para fora, uma saída de mim, né? Então, eu cresço como pessoa, eu sou mais humano à medida que eu aprendo. Só que aqui é uma questão, é uma arte, uma educação, requer formação, né? E aqui a gente vai entrando num grande campo da vida humana, de encontrar sentido na nossa vida. E sem falar sobre relacionamento, porque são nas nossas relações que a gente desenvolve essa nossa capacidade de amar, de se entregar, de se doar. E eu costumo brincar, né, que às vezes o amor é um músculo que está atrofiado, né? Então, seja para ajudar em crise conjugal, seja para ajudar numa vocação, que vocação a gente fala também de amor, né, que é uma entrega com a pessoa divina, a gente precisa desatrofiar esse músculo que é o músculo do amor. Todos precisamos nos relacionar, né? E quando a gente fala do namoro, Sandro, aí, né? O Sandro, inclusive, é o autor do livro As 5 Fases do Namoro, aqui que nós vamos sortear aí até o final do programa. Um livro muito rico, né? A gente ouve tantas pessoas que fazem uma experiência tão positiva com tudo aquilo que você traz. E agora, afunilando um pouco mais, né? O Cadu já trouxe pra gente essa visão, né, geral do relacionamento e a importância para todo ser humano. Mas e o namoro? Né? Que papel ele ocupa na vida do ser humano? Claro, aqueles que são chamados a vivenciar essa vocação.
O Papa Francisco, na Amoris Laetitia, ele chama o relacionamento conjugal de amizade maior. Então, você vê que é uma amizade especial. E o namoro é esse encaminhamento para chegar nessa amizade maior, né? A amizade, ela precisa ser construída, como você disse, a gente precisa aprender em confiança, em cumplicidade, tudo isso aí. Então, o namoro, ele une duas pessoas que têm essa intenção de chegar nessa amizade maior e ele é esse caminho que as pessoas vão vendo realmente. Um vai vendo o outro se casa, né? No sentido de que se constrói realmente essa amizade, né? Então, o namoro já é uma amizade em comum, já é diferente, já tem um calor a mais do que os outros tipos de relacionamentos. Ô Sandro, você falando assim do calor a mais, né? Uhum. E no relacionamento, quais são os sinais que você pode perceber? Não, peraí, tem algo a mais do que só uma simples amizade. Uhum. Quais são os sinais que vão indicando isso? Para a pessoa que está em casa também se perceber, né? Às vezes tem alguém que está em dúvida, e agora? Esse sentimento que eu estou sentindo é sua amizade, ou é um namoro, ou é um interesse a mais? Quais são os sinais pra gente hoje? Um bom sinal é quando você começa a pensar na pessoa e, assim, ter um sentimento agradável em relação a ela quando você não está na presença dela. Um dos sinais da paixão é isso, né? Você está apaixonado. Peraí, como que eu sei que eu estou apaixonado? Realmente, assim, você lembra da pessoa, quando está com a pessoa é muito agradável, te desconcerta na hora e quando você não está na presença, você fica lembrando da pessoa o tempo todo. Então, quanto mais bem essa pessoa faz para você, mais você pode estar apaixonado por ela, né? Um dos sinais aí pra gente se reconhecer. Interessante, né? Cadu, né, psicólogo e com certeza, né, além de estudar, de acompanhar, né, e carregar, de ter essa bagagem, muita gente deve se perguntar, mas espera aí, será que está na hora de eu assumir um compromisso de namoro com alguém, né? O Sandro trouxe aí pra gente essas evidências, esses sinais que começam a despontar aí, mas quando a pessoa ela pode perceber, não, eu acho que eu preciso fazer essa experiência de namoro, eu preciso dar esse passo, que tem muita gente que acaba sendo inseguro, afinal de contas, né, vai mudar a rotina, você vai estar se comprometendo com alguém. Existem evidências que ajudam a perceber é o momento de assumir um relacionamento de namoro? Sim. Eu gostei do que o Sandro falou e eu acho que é uma coisa interessante. Eu gosto de uma definição de namoro que é a seguinte: o namoro, ele é um tempo de discernimento e de contemplação. Contemplação se eu tenho as virtudes para esse relacionamento e contemplação da virtude do outro. E há uma outra definição que eu gosto que é justamente assim, o namoro ele faz parte de uma escola, que é a escola do amor, né? Ele precisa estar inserido. E aqui entra um elemento que é o elemento seguinte: amar implica, né, olhar para este outro não como posse, mas como território de entrega, de doação, né? Como o vinho, né, que é derramado sobre o cálice, né? Então, como uma vida. E o namoro é esse lugar para aprender. Então, acho que por um lado, assim, é uma visão pessoal, né? A gente tem que tomar pessoal e prática, né? Porque a gente vai ver no consultório que por um lado, às vezes a gente tem um certo elemento de medo, né, de receio, que é natural. Porque, vamos lá, né, você está aprendendo a se relacionar, né? Então, tem um campo que é um campo de treino, né? Mas um treino não como a utilidade, não, mas um treino de se derramar. E é um processo de aprender, né? Por exemplo, inserir o outro na sua agenda. Né? Tem que ter um espaço tem espaço na agenda para ligar, um espaço na agenda. Vela, né? Tem a realidade internacional, o fuso horário, né? Pensa. 5 horas. Aprender a pensar, ajustar a vida, colocar o outro, né? Então tem esse elemento que o Sandro trouxe que eu acho que é interessante, que é o seguinte: um dos sinais, né? Você começa a pensar muito na pessoa, a pessoa não sai do seu pensamento. E uma primeira fase que a gente tem é uma fase da admiração. Você admira a vida da pessoa, né? Você contempla as virtudes dela, o modo como ela lida com os pais, o modo como ela lida com as dificuldades. E aí depois vai aparecendo assim, um movimento mais de atração, né? Que geralmente para o homem é muito forte o físico, que é o encantamento estético, a beleza, e para a mulher é mais a contemplação psicológica, né? E é interessante que tem uma dimensão que eu acho interessante do namoro, que é o seguinte: perceber o tempo como algo acelerado. Geralmente o enamorado, ele tende a achar que o tempo passa rápido, né? E aquela pessoa não sai da cabeça dela. Então, esse pode ser alguns sinais, né? Sinais que servem para jogar luz, mas que a gente nunca pode achatar somente isso.
né? Porque é uma aventura, é um processo de sair. Ainda mais no tempo que a gente vive, a gente não é muito treinado, né? Nessa arte de servir, de cuidar, de colocar a nossa atenção, né? Olha, gente, só começou o assunto, não sai daí que a gente quer falar ainda sobre crise no namoro. E se você tem alguma pergunta, aproveita o intervalo agora, a gente vai sair de música. Aproveita o intervalo para fazer a sua pergunta no card que a gente já lançou no @Revolução Jesus e a gente volta trazendo aí a sua pergunta e falando mais sobre namoro. Já já a gente tá de volta. Não precisa entender, eu quero apenas voar. Ser livre, leve e solto pra te amar, te amar, te amar. Ser livre, leve e solto pra te amar, amar, te amar. Mas sem medida, a medida do amor é amar sem medida. E o Revolução Jesus está de volta e hoje, no Dia dos Namorados, nós aqui no programa queremos levar você a entender um pouquinho mais sobre o namoro. Isso mesmo, pode ser que você esteja aí no relacionamento, quer entender o que está acontecendo entre você e outra pessoa, ou até mesmo você que não está namorando e quer entender mais como fazer para ter um namoro santo, para ter um namoro cristão, mas também um namoro diante daquilo que é a entrega, o viver este relacionamento, essa prova de amor. Então, tudo isso e mais um pouco a gente quer falar no programa. Só que antes, Thiago, da gente entrar no assunto, eu quero dar 2 dicas assim valiosas. Isso mesmo. Para você que quer aprofundar no assunto, a gente quer falar aqui do livro do nosso convidado, As 5 Fases do Namoro. Mas eu vou deixar que você fale, Sandro. Como que você pensou para escrever esse livro? Qual que foi a intuição? Eu fui à casa dos pais da minha, na época, namorada, né, a Kellen. Beijo, amor, te amo. Então, numa mesa de café da manhã, eu vi que eu estava tendo atitudes que eram comum naquela família, que eu tinha aprendido com ela. E eu falei, nossa, como é que eu absorvi isso, né? E aí eu fiquei pensando, até porque também, assim, a gente já tinha um tempo de namoro, então eu nunca tinha chego naquela fase, eu nunca tinha chego naquele estágio, né? Eu já tinha namorado fora da comunidade, antes de entrar para a comunidade. E ali eu senti uma luz dentro de mim, assim, sabe? Eu falei, nossa, o que será que está acontecendo? É algo novo, é algo novo. A gente estava próximo de um noivado, já discernindo por um noivado, e eu nunca tinha chego tão longe num namoro, assim. Aí eu pensei, nossa, é diferente isso e tal, né? E eu voltei daquela viagem, cheguei aqui em Cachoeira, comecei a pensar, né? Nossa, meus outros namoros, toda vez eu me apaixono, depois aí a coisa vai assentando um pouquinho mais, aí você vive um tempo de formar uma amizade bem sólida com a pessoa, né? Depois passa por uma crise e aí eu senti o que eu estava sentindo lá. Aí eu falei, nossa, acho que dá para escrever, dá para dividir o namoro em fases. E eu comecei a perguntar para as pessoas que namoravam, outras pessoas que eu conhecia também fora da comunidade, que já tinham tido relacionamento. Você viveu isso? Sim. Ah, mas e foi assim e tal? Depois transformou-se assim dessa forma? Sim. Então eu fui colhendo das outras pessoas também. E eu vi que tinha uma coisa que era comum ao relacionamento do namoro. Foi aí que nasceu, numa mesa de café da manhã. Olha. Aí agora é disponível para todo mundo, né, Rafa? Isso, na loja.cançãonova.com você pode adquirir este livro, mas também para você que hoje está interagindo com a gente, né, Thiago, no @Revolução Jesus, você também vai concorrer a esse livro para você entender mais quais são as fases do namoro e qual fase será que você se encontra. Depois você vai lá e partilha com a gente. Isso mesmo, ó, e tem gente já concorrendo aqui, ó, a Samanta tá concorrendo, a Rosângela, o Antônio aqui colocou também uma pergunta que já a gente vai trazer para os nossos convidados. Boa. O Denis, então, manda um abraço para todo mundo aqui que está interagindo e já está concorrendo a estes 2 livros. Inclusive, a gente vai mandar autografado, né, Sandro? Com certeza, né? Tem que ser, né? E quando a gente volta para cá, Cadu, deixa eu perguntar, assim, que a gente está falando, claro, de quem começou o relacionamento, né, quando a gente sente aquela empatia, enfim, aquela amizade que tem um sentimento a mais. Mas agora, quem está namorando? As crises no namoro são comuns, são necessárias, todo mundo passa, ou tem gente que pode estar vivendo aí alguma situação, nossa, só é crise no meu namoro, acho que tem que terminar. Como é que eu encaro essa realidade aí?
Se a gente pergunta, tem que dar um evento só sobre isso. Só sobre crise, né? Dá. Quem nunca? Porque, vamos lá. De onde geralmente vem as crises do namoro? Né? Acho que a gente pode ir por aqui. A crise do namoro, geralmente, ela vem das nossas imaturidades, tá? Então, acho que um primeiro ponto a entender é que o namoro, se o Sandro concorda aqui comigo, né? Mas o namoro, de fato, ele é um caminho que precisa acabar. Né? Inclusive, foi o tema, acho que, de um programa, né? O namoro feito para acabar. Né? Ou seja, ou acaba em casamento, ou acaba cada um indo para o seu lado, tocando a sua vida. Porque ele é um movimento de contemplação. Então, se eu tô aqui nesse relacionamento para entregar e servir, e se eu tô contemplando as virtudes do outro, se eu tô aprendendo a olhar a vida dele e aprendendo a me conhecer nesse processo, né? Se acabar realmente, se for um término, esse término tende a ser tranquilo. Porque se o namoro, ao contrário, ele é um namoro de utilidade para possar, ou seja, eu trato o outro como se fosse uma coisa minha, eu tento controlar. Geralmente, de onde vem isso daqui? Vem das nossas imaturidades, né? Então, pode existir crise? Pode, mas a gente pode observar alguns sinais. Primeiro, talvez esse namoro está precisando se converter em casamento. Tá na hora. Né? E aí tem um elemento muito interessante que eu lembro, né? Na época que eu e a Arielle namorava, minha esposa que está aqui, inclusive a música do Grego é uma música importante pra gente, né? Mas tem um elemento que eu lembro que eu vi numa formação do Padre Jonas, que ele falava, chega uma hora que você percebe um desejo, que é um desejo assim, eu preciso dividir minha vida com essa pessoa. Eu não consigo ver minha vida sem ela do meu lado, né? Então, às vezes, a preocupação é exagerada. O casal precisa se preocupar, né, com manutenção da vida, onde vão morar, mas às vezes o exagero dessas preocupações sufoca esse movimento que é mais nobre, que é o desejo de compartilhar, de dividir uma vida. Então, por um lado, respondendo a sua pergunta, pode ser que esse namoro está em crise porque são aquelas picuinhas, aquelas brigas de que a gente está precisando compartilhar mais a nossa vida. Né? Tem picuinha que vem daqui, né? Mas às vezes pode ser também imaturidade. E aí é sempre um processo de exame. A gente pode pensar assim, ó, se eu compro um terreno, uma fazenda, e essa fazenda não tem cerca, eu vou confundir o que é meu e o que é do outro. E o processo de amadurecimento é o processo de levantar uma cerca para eu perceber o que é meu. E às vezes, por não ter esse conhecimento, por não ter essa maturidade, eu tendo a entrar demais no outro, né? Então, por exemplo, quando a gente não conhece uma cerquinha básica que é temperamento. Eu sou sanguíneo, minha esposa é melancólica, né? Então, o melancólico tem uma necessidade de um tempinho dele. Se eu não sei essa cerquinha, eu posso entrar. E ao entrar, pode dar briga. Conflitos podem vir. Então, os conflitos geralmente vêm dessa falta de maturidade, dessa falta de cerca, né? Sobretudo por eu querer controlar. Se o namoro é muito baseado no senso de posse, de utilitarismo, ou seja, se eu estou olhando só para o que eu vou receber, para os meus sentimentos apenas, e eles são importantes, mas se essa é a única pauta, se não tem um projeto em comum, então as brigas podem aparecer daqui. Não sei se... Olha só, vai analisando aí, tá bom? Porque a gente quer falar sobre namoro, estamos falando sobre isso. Você que namora, se tem alguma dúvida, aproveita para mandar no @RevoluçãoJesus. Mas além de compartilhar aqui no estúdio, a gente também quer trazer aqui para vocês testemunhos, pessoas que de fato vivenciam e compartilham um pouco mais. Porque agora nós vamos ter aqui um VT especial também aqui da Dani e do Thiago que compartilham com a gente. Então roda aí. Oi pessoal, eu sou a Daniele Thaís. Eu sou o Thiago Batista. Nós namoramos há 2 anos, né? E o que mais marca o nosso relacionamento é a decisão que nós fizemos um pelo outro desde sempre, né? Então, essa marca do nosso relacionamento nos permitiu e permite viver até hoje um processo de liberdade, de confiança, de quando surgem, né, as faíscas de sentar, conversar, resolver, entendendo sempre que o outro não é um problema, né? Mas que a situação que se coloca precisa ser ajustada. Então, como dentro do meu coração eu já me decidi pelo Thiago, é mais fácil viver todo o percurso, né, que o tempo do namoro nos propõe, porque eu sei que eu o escolhi. Então, pelo amor que eu tenho por ele, pelo amor que eu vou nutrindo cada dia e vai se fortalecendo, então eu consigo viver as realidades que são mais exigentes. Então, o que marca mesmo o nosso relacionamento é a decisão de um pelo outro, né, meu amor? Justamente, o tempo vai passando e cada vez mais fica
mais saliente, que são as decisões que nós tomamos, a decisão de um pelo outro, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às diferenças, porque elas são boas, elas não são ruins, elas nos complementam e elas vêm justamente para fazer aquilo que elas precisam fazer em nós, né? Completar um outro, me ajudar nisso, ajudar a Daniele naquilo, e é isso que nós estamos vivendo hoje no nosso relacionamento. E o desafio também, que é aquilo que a gente vive hoje, essa nova fase. Nós já namoramos há 2 anos, e daqui a um tempo, com a graça de Deus, nós estaremos noivando. E é outros desafios, é uma outra visão, são novas perspectivas. Então é esse desafio de continuar confiando em Deus, continuar que Ele está providenciando todo o necessário, pois nós somos missionários, nós não temos dinheiro, então vem essa questão de enxoval, de alianças, de ver dessa realidade material, mas também de confiar em Deus naquilo que é a nossa formação, a nossa cura interior, justamente, que nós não estamos prontos. A cura interior, ela vai continuar nesse processo, caminhando, e com certeza dentro do nosso matrimônio futuramente nós continuaremos vivendo essa realidade, mas é um desafio de acreditar na providência de Deus, de esperar em Deus, de encontrar em Deus o nosso refúgio, e o sentido também de estarmos caminhando para aquilo que nós vislumbramos, né? Se nós estamos namorando hoje, a gente namora para um fim. Esse fim é constituirmos uma família nova, uma família em Deus, de sermos homens novos, mulheres novas e criarmos os nossos filhos nessa perspectiva também. É isso mesmo. Então nós, como namorados, nós aspiramos ao matrimônio para sermos família nova para um mundo novo. O que não vai faltar nesse programa são testemunhos e declarações de amor aí, né? Afinal de contas, estando perto ou estando longe, não é mesmo, Dani? Você que não acompanhou aí o primeiro bloco, ou se acompanhou, a Dani citou aqui, né, que o Pedro, o namorado dela, está ali, na África. Você já namora há quanto tempo, Dani? 1 ano e 3 meses agora quarta-feira, faz 1 ano e 3 meses. 3 meses. E quando vocês começaram a namorar, pessoalmente, vocês se encontraram quantas vezes que vocês conseguiram estar juntos? 1 vez. 1 vez. Então, olha só o desafio aí, né? Então, é 30 dias, né? Assim, sim, conseguiram estar próximos durante esse período aí. Passar um período de férias aqui, mas 1 ano e 3 meses de namoro à distância. Como que é nutrir isso, né? É um desafio. É claro, vocês têm uma vida missionária, mas muita gente pode identificar-se com isso porque, por vezes, né, há um deslocamento, um precisa morar em um lugar, outro em outro lugar por um determinado tempo. Isso não vai ser permanente, graças a Deus, né? Mas, amém, né? Mas como é nutrir? Então, quem está à distância, quais os recursos para manter isso, né? Até mesmo para ver esse processo de conhecimento. Como é que acontece na prática aqui com a Dani e o Pedro? Então, eu acho que é uma fase que o Sandro vai falar, que é permanente. Vai ser primeira, segunda, as 5 fases tem que permanecer. É o diálogo, né? A conversa. É o que temos. Só que, de forma mais pontual, um diálogo de conhecimento, né? Não somente a gente atualiza o que aconteceu na vida do outro, naquele. Só para falar do dia a dia. Né? Não somente, mas aprofundar também naquilo que é o conhecimento do outro, né? E claro, requer muito, é exigente de nós, né? Mas requer muito esforço mesmo, né? Porque tem que criar esse diálogo sempre, né? E exigente, né? O namoro é natural que se queira a pessoa perto, né? E querer sentir a pessoa. Né? É muito próprio. Claro que a gente tem essa consciência da vida missionária hoje, né? Essa é a nossa realidade. Mas quem tem, por algum motivo, ter que viver essa realidade, tem um propósito, tem uma meta, né? Então, nós temos esse propósito maior, que é a nossa vida para Deus. E esse é o nosso motivo maior hoje, de viver essa realidade. Mas o que mais nutre mesmo nosso namoro à distância é o esforço pelo diálogo, pelo conhecimento do outro. Mas, graças a Deus, também rezamos juntos, né, Tiago? Nós temos essa vida de oração, né? A gente sempre comunga mesmo, né? Juntos, digamos. A gente se encontra na Eucaristia, né? Mas a gente comunga de uma mesma fé, né? Então, a gente procura mesmo momentos para rezar o texto juntos. Se a gente consegue, né? Pode
tem essa possibilidade, a gente também busca nutrir dessa forma com a nossa fé. Meios, né, Dani? Tem meios. meios. Concretamente. Dani, você é de onde mesmo? Eu sou de Pernambuco. De Pernambuco, é bom salientar, né? De Pernambuco. Isso. Muito bom. Tiago, eu acho muito interessante isso que a Dani veio falando, e aqui, Sandro, você também pode partilhar, porque ela falou do diálogo, né? O diálogo me permite entrar na história do outro, como o Cadu foi dizendo. Mas também no relacionamento, uma outra coisa que acontece é que o relacionamento nos devolve para nós mesmos. Porque diante da outra pessoa eu começo também a conhecer aquilo que é positivo, mas também aquilo que são as minhas limitações, as feridas que eu carrego da minha história, de outros relacionamentos. Como lidar com isso na relação do namoro, né? Tudo acontecendo, eu conheço outra pessoa, mas ao mesmo tempo eu me deparo comigo mesmo. Como organizar tudo isso dentro de mim? É interessante porque a gente olha lá no início, né? A teologia do corpo, Jesus, São João Paulo II vai trazer lá no Gênesis, lá quando Deus criou o homem e a mulher. E é exatamente esse movimento, né? Que ele até chamou de solidão original. O que era isso? O primeiro homem, ele precisou se reconhecer só, se ver só, para depois ele ir buscar se reconhecer no mundo, com as criaturas. Ele não se reconheceu. E aí, só depois que Eva foi apresentada a ele, e aí, exatamente, o masculino diante do feminino, o feminino diante do masculino, esse confronto, eles vão se reconhecer. É osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Então, existe aí também um elemento de reconhecimento próprio. É bonito porque aquilo que a gente estava falando agora há pouco, é esse movimento, essa consciência de eu me doar, eu estou aqui, eu tenho retas intenções no meu relacionamento. Então eu quero não extrair do outro, mas me doar pelo outro. Aliás, o sacramento do matrimônio, a gente tem sempre, tudo no namoro você pode pautar no sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio é um sacramento de serviço, você vai servir. Eu falo assim, costumo falar, né, brincando com as pessoas, mas se você não quer ter trabalho, não case. Porque por mais que você tenha dinheiro, gente para limpar a sua casa, babá para cuidar dos seus filhos, vai ter uma hora que o trabalho vai estar na sua mão, é você quem tem que fazer. Tudo é você quem tem que fazer. Então, assim, os sacramentos, né, de iniciação, o sacramento do batismo, o sacramento da crisma, são todos sacramentos de iniciação. O sacramento de cura, a penitência, a unção dos enfermos, o sacramento da ordem, o sacramento do matrimônio são sacramentos de serviço. Então, nesse movimento de eu me doar para o outro, isso é amor, né, de verdade. Quando eu me desfaço de mim e eu vou em direção ao outro, naquilo que ele necessita. Então, assim, acontece nisso uma cura interior. Por quê? Porque eu vou descobrindo os meus dons, aquilo que Deus depositou em mim, a minha capacidade de sacrifício, de oblação em amor realmente. E nisso, o amor vai curando tudo na gente. A gente traz realmente feridas, né, o nosso passado, os ritos, aquilo que é próprio da nossa família, a gente quer enfiar tudo goela abaixo no outro, assim, muitas vezes. Mas quando você ama de verdade, você é capaz de se desfazer de tudo isso para o outro. E isso é uma cura para você. Olha só, gente, ainda tem assunto, tem terceiro bloco que nos aguarda, então aproveita para interagir com a gente no @RevoluçãoJesus, deixar a sua pergunta, que no próximo bloco a gente vai trazer e vai ter sorteio também, e a gente se encontra já já. Vamos de música e a gente já tá voltando aqui, tá bom? Com mais Revolução Jesus, terceiro bloco. Afinal de contas, estamos querendo entender melhor o namoro. Já já a gente tá de volta. A medida do amor é amar sem medida. Eu quero te abraçar, assim como eu abraço a minha fé. Eu quero construir a estrada do futuro desde já. Eu quero me unir na bênção que o amigo vai nos dar. Eu quero estar e ser contigo em Deus. Ah, Deus queira que assim eu possa amar. Essa é minha vocação. Contigo, amor, não se acaba.
assim eu possa amar, dar antes de receber, ter paciência, entender, contigo amor não se acaba. É muito amor no ar aí, né, minha gente? O programa é pequeno, né? Curto, para tanto amor aqui, para tanta manifestação. Mas quero agradecer todo mundo que está interagindo com a gente no @Revolução Jesus. E a gente prometeu, e aí vai, ó, Cadu, uma pergunta que enviaram aqui pra gente. Wesley, uma pessoa com baixa autoestima, quando está dentro de um relacionamento, tem a possibilidade de desenvolver o amor de maneira sadia e reverter essa situação? Boa. Boa? Gostei da pergunta, Wesley. Pergunta de terapia essa daí, né? Isso já. É um grupo terapêutico aqui, ó. Eu queria estar sentado com o Wesley para poder conversar com ele, mas olha só. Tem uma coisa que é interessante, assim. Claro, dá para amar, né? Quando a gente está falando de baixo autoestima, Wesley, a gente está falando sobre o modo como você estima. Nós temos uma imagem sobre nós mesmos e nós temos um valor interior que nós damos para essa imagem, né? Então a gente está falando de um campo que é um campo afetivo, né? Então, se você está dizendo assim, você está fazendo uma pergunta por um amigo, talvez, né? Não sei. Mas a estima que eu tenho, talvez, ela anda abaixo, ou seja, o valor que eu tenho, né? E aqui tem uma coisa que ela é, assim, um pouco delicada de dizer, mas é verdade. Às vezes a nossa estima está baixa porque a gente também não está valendo lá grandes coisas, né? Por que eu quero dizer isso? Porque a gente pode melhorar. Ou seja, então, primeira coisa, vamos mapear essa baixa autoestima aí. Né? Eu tenho uma baixa autoestima por quê? Fazendo perguntas para isso, né? Quais são as áreas da minha vida? Às vezes é um aspecto físico, né? Então, às vezes, o rapaz precisa cuidar da postura, fazer atividade física, que isso daqui pode ajudar. Às vezes a gente tem um aspecto no campo do trabalho, às vezes a gente não está trabalhando direito, desenvolver ferramenta, né? Então, primeiro, entender um pouco qual é esse campo vital, qual é esse campo da sua vida que não está legal, né? É claro, de repente, né, a gente pode estar falando de algo que é orgânico, né? Precisa tomar umas vitaminas, precisa ver como é que está a tireoide, porque tudo isso pode impactar nessa tristeza, nesse acomodar. Mas colocado isso, né, ou seja, a terapia da baixa estima, existe uma outra coisa que é o seguinte, o campo do amor, ele não é um campo do sentimento, ele não é um campo do afeto. O campo do amor, ele é um campo da inteligência e da vontade, né? Ou seja, quando a gente ama, a gente está recrutando o quê? A gente está recrutando o nosso querer. E olha que coisa, Wesley, mesmo você, né, sei lá, não estando bem com a sua imagem, não estando bem com o seu trabalho, se você começa a concentrar em entregar no seu namoro, ou seja, em amar mais, né, a sua namorada, né? Ou seja, em prestar mais atenção nos assuntos dela, em se interessar mais pelos assuntos dela, em conversar mais, né, em socorrê-la nas suas necessidades mais pontuais, de repente, aprender a conhecer coisas que ela gosta. Eu vou dizer uma coisa que a Revolução Jesus me ajudou na vida, tá? Vou dar um testemunho pessoal aqui. É verdade, a Arielle, minha esposa, gostava muito de uma banda, né? E de uma banda católica que eu não conhecia, não era o meu ritmo predileto, mas por conta dela eu fui ouvir as músicas, né, da banda, fui ver a letra, fui até tentar decorar a letra, porque era importante para ela. Olha o que o amor faz. E olha que coisa, uma vez participando aqui do Revolução Jesus, eu ainda era estudante de psicologia, a banda estava aqui no Revolução Jesus. Aí depois do programa a gente saiu para comer pizza e eu ainda peguei uma foto dela, pedi, e o pessoal todo, né, muito carinhoso, muito gentil, autografou ali para ela. Ou seja, eu jamais pediria um autógrafo para mim, né? Mas por ela, assim, queria agradar. Então, se você mirar um pouco, né, Claro, eu não sei qual é o seu namoro, né? Às vezes a gente tem que meditar como é que tá esse namoro aí, porque às vezes você pode estar namorando com alguém que te afunda. É preciso examinar isso também, tá? Porque eu não sei qual é o namoro aí do Wesley. De repente, Wesley, você tá num namoro que não te ajuda a melhorar. Esse é um campo, tá? O campo do namoro a gente tem que perceber duas coisas. Eu melhoro com esse relacionamento, né? Ou seja, eu cresço em virtude, eu cresço na fé, eu cresço em caridade e eu faço a outra pessoa crescer. Porque se a outra pessoa não acrescenta também nada, né, tá ruim. Mas se você mirar nessas dicas, e sobretudo mirar, Wesley, em prestar mais atenção nela, conhecer os seus gostos, conhecer o seu estilo de vida, de repente melhorando em ser bem-humorado, né? Eu lembro, falando no campo de autoimagem, né? Estou falando muito, deixar o Sandro falar também, mas eu lembro quando eu era adolescente e eu entendi que eu era feio. Eu lembro dessa imagem, né? Fazendo meu testemunho pessoal. Eu lembro que... Sua esposa, ele não acha não, viu? Ela não acha, graças a Deus, né? Mas olha que coisa, tem uma hora que eu olhei pro espelho e falei, gente, eu não me achava um cara bonito. Aí eu pensei, eu preciso ser bem-humorado,
Né? Compensar em alguma coisa, né? Foi minha grande sacada. Tanto é que o meu critério de discernimento foi o seguinte: eu contava piadas, as minhas piadas são ridículas, né? Ninguém dá risada nas minhas piadas. E de repente ela ria. A gente se conheceu na universidade, né, amor? E lá eu contava as piadas e ela ria. Eu falei, gente, que engraçado. Ela acha graça das minhas piadas, é a mulher da minha vida. O discernimento vocacional foi feito aqui. Então, se eu não sou bonito, dá pra ser engraçado, né? Dá pra ser bem-humorado, dá pra desenvolver campos da vida como o bom humor, que de repente, Wesley, vai jogar a tua moral pra cima quando você perceber que você tá fazendo a sua namorada dar risada, que você tá cuidando dela, tirar um pouco esse olho do que você não tem e olhar mais para o que você pode ser no teu relacionamento. Pode ser, é um combo completo aí de terapia, vai. Bom, muito bom. Claro que a pergunta que ficou no ar, que banda é essa, né? Acho que todo mundo deve estar se perguntando assim, qual é essa banda, né? Vou deixar aí no ar. Deixa no ar, né? Deixa no ar. Vamos lá. Sandro, essa é pra você. Peraí. Perdi a pergunta aqui, gente. Tava tão interessante que acabei me perdendo. Ah, Karen. Como devo saber se devo ou não aceitar um pedido de namoro? Boa também, viu? Boa também. É simples. A outra pessoa se declarou a você, né? O que ela sente em relação a você. Você também sente uma correspondência nisso aí em relação a essa pessoa? Né? Se você sente, aceite. Né? Se você não sente, ou se você acha que, poxa, né? Talvez você tomou aquele susto assim, né? Nossa, não imaginava. Tinha uma amizade com a pessoa, tudo. Não imaginava. Então peça um tempo, quem sabe, e vá anotando essa pessoa, né? Mas presta atenção principalmente como que essa pessoa enxerga você, como que ela te trata, porque isso é importantíssimo. Às vezes as pessoas começam a namorar por causa da carência afetiva, tudo. Então, assim, e eu não falo só da índole da pessoa, não tá se a pessoa é boa, se é má. Não, realmente se a pessoa tem os mesmos objetivos que você. É importante isso no namoro, porque imagine só, você pensa em estudar fora do país, você tem 1000 realizações, 1000 planos, né? Todos para fora do país. A pessoa que está com você, que está pedindo você em namoro, ela não pensa em sair do mesmo quarteirão que a mãe. Já tem um terreninho comprado ali no mesmo quarteirão que os pais dela. Não vai dar certo. Não vai para frente esse relacionamento. Então, assim, não é que vai combinar em tudo, não é que vai ser tudo do jeito que você pensa, mas preste atenção. Se você tem um sentimento também em relação à pessoa, se não, preste atenção em você, né? Se pode vir a ter, né? Diante de tudo isso aí que a gente trouxe aí, se vocês realmente combinam. É isso. Bom, olha, tem mais vida aí agora pra gente acompanhar, né? Testemunho de vida, Rafa. E agora eu vou deixar você chamar pra mim não dar um fora de novo aí. Quem vem aí? O VT de quem agora? Olha, o Thiago já chamou, mas eu vou chamar o VT agora dos nossos irmãos de comunidade, do Gibe e da Flávia, que vem também falar um pouquinho daquilo que eles têm vivido nessa época do casamento e também aguardando agora uma linda bebê. Deixa um pouquinho pra gente daquilo que é o seu testemunho. Deus abençoe, meu nome é Gilberto Almeida, sou missionário da Canção Nova, estou com minha esposa. Eu sou a Flávia, antes Flávia Medeiros, agora Flávia Medeiros de Almeida. Isso, que é nossa filha aqui, Maria Esther também, e queremos partilhar um pouco com você sobre as graças, né? O que foi marcante do nosso tempo de namoro e também quais foram os desafios desse tempo. Primeiro, o que foi marcante. Para mim, o que foi marcante do tempo de namoro foi o conhecimento. Claro, estávamos ali enamorados, né, apaixonado, arriado, os 4 pneus pela Flávia, mas isso não bastava. O que me marcou no tempo de namoro foi o conhecimento que eu tive da pessoa da Flávia, dos valores da Flávia, dos princípios, da coerência, caráter que a Flávia traz. E tocando nesses pontos, eu fui percebendo que era alguém assim que eu queria na minha vida, alguém assim que me ajudaria a ser melhor. Eu vejo que comigo foi a mesma coisa, né? A gente sempre comparava essas questões, que para nós era muito importante, né? Além mesmo de atração física ou qualquer outra coisa, ou até aquilo que nos atraía, estar dentro da comunidade e almejar o matrimônio, era ver as qualidades, que são coisas que não vão mudar, né? O caráter, a questão da vivência do carisma, né?
coerência, né, na vivência com Deus, com o carisma e também a coerência dentro do relacionamento, né? Então isso foi uma das coisas primordiais, né, que nos marcou e que nos fez prosseguir no nosso namoro. Bom, agora os desafios desse tempo. Eu vejo que na minha vida o namoro foi desafiador no aspecto da distância a princípio, porque nós namoramos 1 ano e 6, 7 meses à distância. Então conviver com essa distância foi um desafio muito grande, mas Deus nos deu a graça de saber viver e usar disso para crescer também. E após a aproximação também, o desafio, né, foi não parar somente nos beijos e abraços, porque quando os casais estão próximos, a grande tendência que a gente viu em nós e também percebe é que é muito fácil os casais ficarem namorando somente de beijos e abraços e carinho, né? Carinhos próprios do relacionamento de namoro. E aí esquecer do conhecimento, que também é importante, próximo. Então eu percebia em nós esse desafio de, mesmo próximos, continuar investindo no conhecimento de um ao outro. E também um dos desafios que a gente tocou, né, na nossa realidade, tanto um quanto o outro, é a questão do egoísmo, né, de você querer sempre ser, digamos assim, sempre ser visto com as suas realidades, com as suas necessidades e não ver o outro. Então, no nosso namoro, a gente foi tocando nessa realidade, que foi um desafio para nós entender que nós estávamos vivendo uma questão de egoísmo, né? Que isso poderia ser conversado, partilhado e vencido. E foi um dos nossos desafios também no namoro. Sim. É isso. Deus abençoe. Tchau, tchau. Obrigado aos nossos irmãos aí pela contribuição. Rafa, e já vou fazer o sorteio aqui agora. E já fiz, na verdade, o sorteio, só vou anunciar o ganhador. Foi o Denis, que leva a dupla aqui, né? Os 2 livros. Ele que faz uma homenagem aqui, ó. Quero declarar todo o meu amor a Ingrid Mota e falar que amo muito ela e juntos estamos caminhando para aquilo que é o projeto de Deus, que é a família. Então, ó, Denis, você e a Ingrid vão levar esse livro aqui, os 2, portanto, autografados, né? O Sandro já garantiu aqui o autógrafo, então já é de vocês. Vamos lá, Sandro. Se as pessoas quiserem te encontrar, tem que vir aqui na Canção Nova. Tem que vir aqui na Canção Aqui na Canção Nova. Por enquanto não tem Instagram, né? Mas a gente vai soltar aí uma tag aí, hashtag perfil do Sandro. Vamos ver. Vamos lá, né, Sandro? Vamos rezar e tudo. Mas, Cadu, se o pessoal quiser te seguir aí e acompanhar os seus conteúdos que são riquíssimos. Legal, é cadu.fernandes_. A segunda vez que eu não decorei ainda o meu Instagram, né? Mas se colocar cadu.fernandes_, me acha lá. Eu acho que é isso mesmo. Isso. E a gente quer agradecer tá aqui, também, Thiago, os nossos... Tá aqui, ó, Cadu, ó. Cadu? Cadu.Fernandes. Acertou, Cadu. Underline, tá aqui, ó, gente. Vamos lá, seguindo o Cadu agora, ó. Muito conteúdo aí. E a gente quer agradecer também os nossos músicos hoje, que além de cantarem pra gente, também partilhou um pouquinho de vida. Obrigada, Dani. Obrigada, Everton. E pra você que gostou do programa e quer indicar pra alguém, Canção Nova Play. Ou sexta-feira agora tem reprise também. Então indique pra uma pessoa, aquele amigo, ou até aquela pessoa que precisa saber um pouquinho mais sobre namoro. Olha a dica pra você, Revolução Jesus. Valeu, gente. A gente se encontra. Até a próxima. Eu quero te entender. Eu quero te levar pra conhecer os vales do Senhor, aonde corre o leite, o mel e o amor. Eu quero a tua mão, fazer morada no teu coração. Eu quero estar e ser contigo em Deus.